Então, boa tarde, pessoal. Hoje nós temos um assunto bastante delicado para tratar, né, sobre consultório na rua, véspera de um feriadão aí de Páscoa, mas esperamos que as pessoas que estão nos assistindo que aproveitem bastante, né? Eu vou dividir o tempo da minha fala com a enfermeira Fernanda Paese, do município de Florianópolis, que vai nos trazer a experiência, né, do consultório na rua que eles já possuem. Então, o consultório na rua é um dispositivo da atenção básica, né, para o atendimento à saúde da população em situação de rua. O Decreto Presidencial 7.053, de 23 de dezembro de 2009, instituiu a Política Nacional para a População em Situação de Rua. Em 2010, a Política Nacional de Saúde Mental também criou os consultórios de rua. Aqui em Santa Catarina, somente 4 municípios, a partir de 2010, entre 2010 e 2011, implantaram, né, o serviço, que foi Joinville, Blumenau, Florianópolis e Criciúma. Já em 2011, a portaria 2.488, né, que faz a revisão da Política Nacional de Atenção Básica, institui então o consultório na rua. Ele passa a ser então um dispositivo na política de atenção básica. Acrescida a política então de atenção básica, ainda foi publicada as portarias 122 e 123, de 25 de janeiro de 2012, né, falando das modalidades e das equipes que formam esses consultórios na rua. Além dessas 3 portarias, ainda existe atualmente o Manual sobre o Cuidado à Saúde junto à População em Situação de Rua, que é um manual bastante completo, que inclusive traz experiência de outros estados do Brasil. As equipes de consultório na rua, elas então integram um componente da atenção básica na rede de atenção psicossocial. Então, hoje o consultório na rua, ele não é mais um dispositivo somente da política de saúde mental, mas sim das 2 políticas, saúde mental e Política Nacional de Atenção Básica. Por ser um dispositivo atualmente da Política Nacional de Atenção Básica, ele deve seguir os fundamentos e diretrizes da atenção básica. E eu coloquei propositalmente, eu coloquei 3 fundamentos e diretrizes. A todo momento eu vou fazer uma provocação. Nós sabemos que ele está instituído como consultório na rua e que os municípios, principalmente de Santa Catarina, elegíveis, nós temos em torno de 12 municípios com população acima de 100 mil habitantes. Os demais municípios terão que comprovar que possuem uma população de 80 ou mais pessoas em situação de rua para implantá-lo. Os municípios que não implantaram o consultório na rua, quem são os responsáveis pelo atendimento de uma população que até então estão numa situação de invisibilidade, estão invisíveis aos olhos da sociedade? Então, a todo momento eu trago para vocês que a Política Nacional de Atenção Básica tem seus fundamentos e diretrizes baseados no território e distrito. Então, toda a equipe de atenção básica, principalmente a Estratégia em Saúde da Família, trabalha com território e distrito. Essas pessoas estão sempre dentro de um território. O acesso universal e contínuo a serviços de saúde. Todas as pessoas, independente de raça, de condição social, de qualquer modo, elas têm direito ao acesso universal aos serviços de saúde. E a descrever os usuários, né, para desenvolver as relações de vínculo e responsabilização. Então, eu chamo a atenção para todas as equipes de atenção básica que, no momento que estão fazendo o cadastro no seu município das famílias, que deem atenção a essas pessoas que estão morando nas marquises das lojas, nos bancos de praças, que eles também têm um modo diferente de morar, de ter a sua moradia. Então, eles são cidadãos e são cidadãos de direito, né? E eles têm direito a que os profissionais de saúde se aproximem deles e façam vínculo. A política, então, tem que atuar frente aos diferentes problemas e necessidades de saúde da população em situação de rua, inclusive na busca ativa e cuidados aos usuários de álcool, crack e outras drogas.
Eu trago aqui propositalmente também já o cadastro domiciliar do novo sistema que está entrando já para ser utilizado pela atenção básica. Até o momento a gente estava usando o SIAB. O SIAB já contemplava algumas coisas sobre a população em situação de rua. Porém, agora o ESUS CISAB, né, que é o novo sistema, ele traz no cadastro domiciliar referências bem fortes sobre a situação da população que está em situação de rua. Então, aqui o cadastro domiciliar, depois vocês podem estar acessando, né, na página do Departamento de Atenção Básica, todas as fichas de atendimento que serão instituídas no momento que o município passar a usar o ESUS CISAB, né, que é o novo sistema que vem substituir o SIAB. Novamente, eu estou mostrando uma parte da ficha que mostra no quadro 4, situação de moradia, posse da terra, né? Situação de rua, vem descrevendo então o que é a situação de rua. A população em situação de rua forma um grupo heterogêneo em situação de vulnerabilidade. Não apresenta moradia convencional, que é aquilo que eu estava dizendo, quando a equipe chega e começa a atuar, ou já está atuando, cadastra as pessoas que estão morando dentro de uma casa. Tá? E essas pessoas, elas não têm uma moradia convencional como as demais, né? Elas estão morando numa praça, elas estão morando na marquise de uma loja, na marquise de uma instituição, né? De um prédio, como o nosso ali da Policlínica de Referência Regional, nós temos 1, 2 moradores continuamente. Então, eu gostaria que vocês tivessem já atenção a essas fichas para que vocês comecem a se apropriar. Mesmo não tendo consultório na rua, no momento de cadastrar as pessoas, vocês terão sim que estar cadastrando essas pessoas. Tá, então caiu a internet, estou voltando, né, falando sobre a singularidade do sujeito. Então, cada sujeito tem o seu modo de viver, tem a sua trajetória de vida, né? E isso determina a singularidade deles. Então, eles têm que ser respeitados dentro da forma como eles se apresentam. O profissional de saúde, então, que trabalha com a população em situação de rua, não pode deixar de considerar todos os aspectos subjetivos que contribuem para construir a identidade do sujeito e o lugar que hoje essa pessoa está ocupando na sociedade e em seu contexto de vida, né? Que a gente geralmente tende a questionar por que essa pessoa é tão jovem ainda, é uma pessoa que está com toda a sua vitalidade e está naquela situação de rua, né? Então a gente tem que se aproximar, fazer o vínculo, fazer uma escuta qualificada até para entender esse processo dele antes que se faça qualquer julgamento. O acolhimento e o vínculo é uma coisa extremamente importante, porque essa população, historicamente, ela é marcada por um processo de exclusão, né, dos serviços de saúde, ficando sempre renegado o seu direito de atenção integral à saúde. Os atendimentos geralmente são pontuais e fragmentados. Muitas vezes eles são simplesmente atendidos quando eles já estão agonizando e nas emergências dos hospitais. E isso aí a gente tem que tentar mudar essa realidade. A partir do momento que todos os profissionais da atenção básica, né, passarem por essas pessoas que estão próximas geralmente às unidades básicas de saúde, perto dos locais onde os profissionais passam, os agentes comunitários, e eles receberem pelo menos um bom dia, uma boa tarde, realmente as coisas vão mudar, porque eles têm muita dificuldade, inclusive, de se aproximar tanto da unidade básica de saúde para o atendimento, quanto dos profissionais, né? Então, quando se trata de população em situação de rua, a abordagem e o acolhimento são de fundamental importância para a produção do cuidado. Porque se essa pessoa nunca é vista por um profissional da saúde, quando ele está lá sentado na sarjeta, ou quando ele está no banco da praça, as pessoas passam e eles se tornam invisíveis, como que eles vão adentrar numa unidade básica de saúde para pedir o atendimento? Então, já que tem toda essa característica da estratégia em saúde da família, né, a descrever os seus usuários e cadastrar todas as pessoas, então já é um primeiro momento que vocês podem estar se aproximando, perguntando o nome, em que local que eles estavam morando, se eles possuem familiares, né? O que nesse primeiro momento os levou a viver naquela situação, né, de rua.
E aí começa uma escuta qualificada, começa a se estabelecer um vínculo e a partir daí vai ficar muito mais fácil que essa pessoa receba um atendimento e que ela realmente só não chegue a um serviço de saúde no momento que ela já está com uma situação de saúde bastante grave, né? Então, após falar sobre o acolhimento e o vínculo, a gente passa a falar para vocês sobre a noção de território, né? A gente sempre tem que compreender o território além da extensão geográfica que ele tem, né? Além dos limites geográficos. O território representa sempre uma complexidade de fatores que no diagnóstico situacional dessa população que vive na rua tem que ser considerado. As variáveis sociais, né, desse território, a cultura desse território, as questões demográficas, sanitárias, quais são os serviços que possuem, né, nessa rede de atenção à saúde, as questões administrativas e políticas que existem dentro desse território, quais são as questões econômicas que envolvem do que essas pessoas no território vivem, dentre outras, né, para a construção de um planejamento dessa equipe. Então, é muito importante que a equipe conheça esse território como um todo, né? Dentro de sua complexidade, dentro de toda a potencialidade que existe de instituições e dentro das suas fragilidades. Para conhecer a população em situação de rua, então, o que vai ser necessário? Vai ser necessário que essa equipe, né, que esse gestor municipal acesse um censo local para saber quantas pessoas, em que situação essas pessoas que estão na rua, em que situação elas vivem, né? Quantas pessoas são, qual é o sexo dessas pessoas, a idade. Outros estudos também podem ser acessados, que são estudos de organizações não governamentais e da sociedade civil, estudos antropológicos, sociológicos, etnográficos existentes, né? A gente sabe que a política de assistência social, ela possui um cadastro de toda essa população que está em situação de rua. Então, de repente, o censo que o município tenha que acessar para justificar a implantação de um consultório na rua é o próprio cadastro que essa política de assistência social já possui. Quais são os pontos importantes para a equipe conhecer a população em situação de rua versus o território que eles vão atuar? É a forma como essa população em situação de rua circula nesse território. Quais são os hábitos, quais são os horários, em que locais do território eles se concentram mais? A relação da comunidade com essa população em situação de rua. Como é que a população desse território vê essa população? Eles aceitam, eles ignoram, eles estão rechaçando, eles não aceitam, eles acham que é uma população que não é daquele território, não é daquele município, que veio de fora. Quais são as características geográficas, sociais e econômicas contidas nesse território? Quais são os determinantes de saúde e de doença, né, que influenciam na vida dessa população? A cultura local desse território. Como é que as pessoas... quais são os seus hábitos, seus valores, os seus princípios? Quais são os equipamentos existentes no território? Todas as instituições governamentais e não governamentais que poderão estar contribuindo, fazendo parte, né, dessa rede de atenção, não só à saúde, mas nessa rede de atenção psicossocial. Então, isso tudo são questões bem importantes para que a equipe já tenha o conhecimento prévio para que ela possa, né, tenha o poder de estar planejando ações assim que sejam resolutivas. População em situação de rua e os fatores de risco. Essas populações, elas enfrentam muita violência, né? A gente sabe que a mídia a todo momento está divulgando que moradores de ruas estão sendo queimados vivos, né? Então, essa situação de violência tem que ser vista pela equipe, né? Para que ela tenha esse diagnóstico e para que ela possa até fazer uma prevenção, fazer uma educação para essa população que está na rua e para essa população desse território em geral, né? Alimentação incerta em baixas condições de higiene, né? É a realidade das pessoas que moram na praça, que moram embaixo das marquises. Muitas vezes eles estão se alimentando de restos de lixo, né? Que eles estão acessando as lixeiras que são públicas.
Água de baixa qualidade pouco disponível, né, com as altas temperaturas que a gente está tendo agora, foi nesse último verão. Muitos desses moradores de ruas passam o dia inteiro só bebendo aguardente, né, aquela mistura que eles fazem, né, do aguardente com uma outra bebida, um outro refrigerante colorido, sem acesso nenhum a condições de água, né, potável. Privação do sono, né, que muitos já não dormem, até pela própria dependência do álcool. No momento que eles não têm o álcool, não têm a droga, eles já não conseguem dormir. Outros já provavelmente não dormem até pelo medo, né? E geralmente é muito comum a gente ver a população de rua sempre com um cachorrinho junto. Eu acho que o cachorro já se torna o guardião daquela pessoa para que ele tenha segurança de dormir embaixo da marquise ou na praça. Privação de afeição, né, porque eles estão fora de um contexto de família, de um contexto de comunidade, eles estão muito segregados. Variações climáticas, né, no momento é frio, depois é calor, depois chove, e eles têm que estar sempre se adaptando às mudanças climáticas. Falta de tempo para buscar atendimento para o cuidado da saúde, né, a gente vê que tem uma grande população em situação de rua que são catadores de papelão e que passam o dia inteiro, né, recolhendo o papelão dos lixos e acabam mesmo não tendo nem o tempo e nem disposição e nem assim o estímulo para acessar, mesmo quando eles já estão sentindo, estão com algum sintoma, né, de alguma doença. A vergonha. A questão da anamnese, que também fica bastante comprometida, né, quando uma equipe, quando um profissional da saúde vai fazer um atendimento para essa população, que eles, pela falta de relógio, pela falta de referência sobre espaço e tempo, eles já não sabem dizer há quanto tempo que eles estão com determinado sinal e com determinado sintoma. A questão da internação e alta em serviços de saúde, por isso que eu volto a frisar que quanto mais as equipes de atenção básica se apropriarem, né, dessa prática de criar vínculo com essa população, mais raramente eles vão precisar de internações, porque sempre que no momento de uma internação, eles são vistos como aquelas pessoas que no momento de alta eles não terão para onde ir. E isso dificulta muito o atendimento dentro dos hospitais, por esse motivo que eles acabam sendo levados sempre por serviços de urgência, né? Serviços móveis de urgência, porque se eles forem assim, chegar lá no emergência para pedir um atendimento que não estão bem, certamente eles não serão tão bem atendidos. E adesão ao tratamento e acompanhamento, né? Um fator de risco, porque eles não têm essa noção de horário para tomar as medicações, eles não têm muito esse vínculo, esse compromisso de ter que retornar várias vezes para um tratamento dentro de uma unidade básica de saúde. Então essa população ela está sempre rodeada por muitos fatores de risco. Agora eu venho falando sobre o perfil e atribuições dos profissionais da equipe de consultório na rua e de todos os profissionais da atenção básica, né? Então, sempre os profissionais têm que estar atentos para atender as demandas espontâneas ou aquelas que forem identificadas, né, pelos profissionais ou por toda a equipe. Ter boa capacidade de estabelecer contatos e vínculos, né, aquilo que eu disse, tem que saber acolher, né? Ter uma visão sistêmica, né, do todo, né, não isolar o problema daquela pessoa, não usar a culpa daquela pessoa por ela estar naquela situação, ver que ela existe dentro de um contexto, né, dentro de um contexto familiar que talvez levou ela por uma briga familiar ou por o uso já prévio de alguma substância psicoativa, ou perda de emprego, ela ficar nessa situação. Então a gente tem que entender esse processo dentro de uma visão mais sistêmica, né? Não muito reducionista. A adequação da linguagem, né? Se a gente está falando com pessoas que estão vivendo em situação de rua e que a gente não tem um conhecimento prévio dessa população, de grau de escolaridade, a gente tem que usar uma linguagem mais acessível possível, utilizando sempre discursos, então, apropriados à realidade desse usuário. Atuar sempre com disponibilidade para escuta de forma ampliada e diferenciada, né? Então, às vezes, a gente precisa mais ouvir o que aquela pessoa tem a escutar,
nos falar do que propriamente a gente já ficar ditando normas, né, e regras para aquela pessoa. Então, se a gente quer conhecer essa população, a gente tem que escutar, e talvez a gente escutando mais, a gente consiga estabelecer um vínculo maior, né. A articulação com as equipes das UBSs, né, das Unidades Básicas de Saúde, referentes ao território que estão sendo feita essa abordagem, para acompanhamento e encaminhamentos das demandas de saúde desse usuário. Então, a equipe de consultório na rua, ela vai estar sempre muito ligada às equipes de atenção básica, né? Porque a qualquer momento essa equipe de consultório na rua, ela vai usar a UBS daquele território para fazer algum tipo de intervenção nesse usuário. É uma equipe que ela trabalha de forma itinerante, mas ela pode sim usar a unidade básica do território onde ela está fazendo a sua atuação. Outro perfil e atribuição dos perfil e atribuições dos profissionais. Atuar de forma sempre mais proativa, né, estimulando o usuário ao autocuidado, porque é uma coisa que foge muito do cotidiano deles, eles se autocuidarem, né? Eles ignoram os próprios sinais e sintomas que eles estão sentindo, eles acham que aquilo já é normal e eles perdem a noção, né, de quando eles precisam realmente recorrer e pedir ajuda. A articulação com a rede de saúde, com todos os serviços de saúde, a articulação com outras redes sociais, por isso que é importante, né, o conhecimento desse território, além de uma extensão geográfica, né? É conhecer toda a rede de atenção psicossocial, todas as instituições que são governamentais ou não, as igrejas, qualquer dispositivo que trabalhe em prol dessa população, que tenha roupas disponíveis, né, para fazer doação, que tenham espaços, né, de albergues para recolher pessoas que já não estão muito bem de saúde, né, quando tem mudanças climáticas muito severas. Desenvolver atividades de educação e saúde, né? Porque é na rua, mas é possível desenvolver isso. Hoje a gente já tem vários municípios com academias de saúde e a gente tem que fazer uma aproximação dessas pessoas que vivem muito próximo desses espaços. Se não for nas academias de saúde, mas os profissionais que estiverem atuando no consultório na rua ou mesmo os profissionais de NASF, que já realizam algumas atividades na praça, por que não fazer vínculo com essas pessoas que estão, às vezes, ali sentado ao lado daquele espaço que tem um professor de educação física fazendo atividade, que tem um fisioterapeuta? Evitar julgamentos, críticas ou opiniões sobre a situação de vida do usuário, né? A gente tem mais que ouvi-los, né? Sem usar de preconceito, de julgamentos. Observar o comportamento do usuário e do grupo, objetivando a garantia da sua segurança e da equipe. Porque a gente sabe que a qualquer momento a gente encontra uma pessoa em situação de rua que está totalmente desorientado, atravessando no semáforo sem poder atravessar, né? Está aberto para os carros passarem e eles estão extremamente desorientados e eles querem estar atravessando, ou eles estão num estado de agitação, né? Psicomotora, até pelo uso de drogas ou por um outro motivo, né, que eles ficam às vezes acordados durante toda a noite, sem alimentação. Então, tudo isso aí a gente tem que estar, a equipe, né, os profissionais têm que estar se resguardando e até também observando para a proteção do próprio usuário. Observar o relato verbal e a comunicação não verbal do usuário, né, se você está fazendo um acolhimento e o vínculo, nem sempre as coisas a gente consegue considerar quando são verbalizadas. Registro com histórico do atendimento nos moldes das equipes de estratégia em saúde da família, né? Vão ter prontuário para essas pessoas que serão atendidas. Atuar com estratégia de redução de danos, né? Que eu acho que não tem como não incluir a redução de danos. Não falo da redução de danos somente no aspecto de troca de seringas, né, fornecer cachimbos, mas qualquer ação que a gente fizer, né, instituir para trabalhar com essa população em situação de rua, a gente vai estar reduzindo algum tipo de dano à saúde dessas pessoas. Fazer busca ativa de agravos prevalentes na rua, né, priorizando os casos de tuberculose, DSTs, as hepatites virais, dermatoses, uso abusivo de álcool e outras drogas, dentre outros.
e realizar atividades em grupo, né? Mesmo sendo na praça, embaixo de uma árvore, mas eu acho que tendo uma equipe, ou mesmo não tendo essa equipe, mas tendo outros profissionais já trabalhando, eu acredito que também é possível ter outras atividades, a não ser somente aquelas individuais, de chegar e abordar o indivíduo. A composição dessas equipes de consultório na rua. Quais são os profissionais que podem atuar? O enfermeiro, psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional, médico e o agente social. Técnico auxiliar de enfermagem, técnico em saúde bucal. Aqui eu até acabei repetindo o agente social. É um profissional extremamente importante para atuar na equipe, né? Por quê? Porque ele pode fazer a proteção, a defesa desses usuários que estão em situação de rua. São pessoas que já trabalharam como redutores de danos, ou alguns já passaram até por uma situação de rua, então eles têm uma bagagem muito grande para passar, inclusive, para o restante da equipe. Tem 3 modalidades de equipe. A equipe na modalidade 1, que é a equipe formada minimamente por 4 profissionais, sendo 2 de nível superior e 2 de nível médio. A modalidade 2 é a equipe formada minimamente por 6 profissionais, sendo 3 de nível superior e 3 de nível médio. E a modalidade 3 é a mesma composição da modalidade 2, sendo 6 profissionais, acrescido de um médico. Todas as modalidades de consultório na rua poderão agregar agentes comunitários de saúde. Então, ele está bem dentro da lógica de uma equipe mesmo de atenção básica, né? Funcionamento da equipe. A equipe do consultório deverá atender minimamente de 80.000 pessoas em situação de rua. A carga horária mínima é de 30 horas semanais. O horário de funcionamento sempre vai ser adequado à demanda desses usuários. Se num determinado território essa população é de catadores de papelão e num determinado momento do dia, né, eles nunca estão presentes, nem em grupos, nem individualmente, mas à noite eles estão reunidos num determinado espaço, então nada impede, né, que o gestor tenha argumentos, né, e essa equipe entenda que em determinados horários do dia essa equipe não terá tanta importância no seu funcionamento como no período noturno. E atender sempre de forma itinerante, né? Se tem um consultório de rua no município aí com 100.000 habitantes e é somente um consultório, então esse consultório ele vai ter que percorrer todo o território, mapear toda a população, né, por território e distrito, e está fazendo esse atendimento de forma itinerante. Sempre eles vão precisar ter um carro, lógico, né? Esse consultório na rua não vai poder estar funcionando sem ter um veículo próprio para a equipe. Então, por isso, mais uma vez, eu friso a importância da equipe de estratégia em saúde da família ou equipe de atenção básica tradicional ter um olhar diferenciado para essas pessoas que estão muito próximas ali da própria unidade básica de saúde para que façam um vínculo e comecem um tipo de atendimento. A orientação sobre como fazer um projeto, né, para solicitar o credenciamento junto ao Ministério. É basicamente fazer uma introdução contemplando aspectos gerais do município, colocar o objetivo, os objetivos. A justificativa ela fica centrada no censo, né, que vai ser realizado pelo município sobre a situação das pessoas que estão na rua. Colocar a rede de serviços de saúde e rede intersetorial, que isso aí é extremamente importante, que para tratar dessa população que tem muitas especificidades, vocês vão precisar, a saúde sozinha não vai dar conta, né? E muito menos assistência social, que agora, no momento, a gente ainda consegue perceber que a ação mais efetiva está sendo da política de assistência social. Atividades a serem desenvolvidas, né? Se vocês pegarem o manual, vocês vão verificar que tem um elenco de atividades que podem ser desenvolvidas. Equipamentos, materiais e insumos necessários para desenvolver os trabalhos. A questão da educação permanente. A gente sabe que hoje os profissionais saem da academia e não saem preparados para trabalhar com saúde mental e muito menos com populações específicas. Então, requer uma educação permanente, né? Como também fazer uma capacitação antes das equipes atuarem nos seus territórios. Após esse
esse projeto estando pronto, ele tem que passar pelo Conselho Municipal de Saúde, né, para aprovação, e ele tem que ser encaminhado, então, para a Secretaria de Estado, né, da Saúde, para gerência, no caso de Santa Catarina, para a gerência de atenção básica, para que a gente possa ter conhecimento que esse município está fazendo. A gente vai fazer uma leitura do projeto. Tem municípios que já estão bem orientados e conseguem fazer, não tem nenhuma alteração. Outros municípios a gente precisa, né, tá vendo o que está no manual, o que já tem daqueles municípios que já possuem, e a gente pode estar fazendo orientações, alguns acréscimos. Encaminhar, então, as propostas de implantação pelos municípios, aprovado pelos conselhos, né, a comissão de intergestor e bipartite, e após, então, tendo a aprovação da CIB, a gente manda para o Ministério da Saúde. Chegando no Ministério da Saúde, passa por toda aquela questão de trâmites, né, burocráticos, de análise, e sai a portaria de credenciamento. Saindo a portaria de credenciamento, as equipes são cadastradas, né, no município, no cadastro de estabelecimentos de saúde, o CNES, e vão colocar as ações no sistema vigente, né? No momento, a gente vai usar o ESUS, né? Os municípios que já estão com o ESUS implantado, o CISAB, então já vão começar a inserir as ações do consultório no ESUS. O custeio mensal para a modalidade 1, que são de 4 profissionais, é R$ 9.500. As equipes de modalidade 2 é R$ 13.000 por mês, né? É só pago o custeio, não tem incentivo para implantação. E para a modalidade 3, então, são R$ 18.000, né? A gente sabe que isso aqui é a contrapartida do governo federal, né? Precisa ter uma contrapartida do Estado, né? É algo que, a partir do momento que outras equipes começarem a fazer a implantação dos consultórios na rua, vai ter que ser revisto, né? Porque a gente sabe que precisa de bastante material, bastante insumo, precisa de um veículo, e tem a contrapartida do gestor municipal, né? Que é a contratação da equipe. Agora eu vou passar a palavra, então, para a Fernanda, né, que é enfermeira do município de Florianópolis, que vai falar um pouco da experiência, né, que ele já tem do consultório de rua e do consultório na rua atualmente. Eu deixo mais uma vez, então, o meu agradecimento e a mensagem que eu gostaria muito que as equipes de atenção básica refletissem sobre o cuidado que elas estão tendo com a população que está em situação de rua. Boa tarde a todos. Eu vou dar continuidade à apresentação da Mariângela. Meu nome é Fernanda Paese, eu sou enfermeira, trabalho no Distrito Sanitário Centro do município de Florianópolis, como supervisora da atenção primária. O município de Florianópolis teve a sua primeira experiência com o consultório de rua, em outubro de 2011 a outubro de 2012. Ela era composta por profissionais de apoio da saúde mental, os dois CAPS, CAPS AD Ilha e o CAPS AD Continente. Eram esses os profissionais que davam apoio no consultório na rua. Depois desse período, a gente tinha também os profissionais, os redutores de danos, que eram contratados por uma organização. No final de outubro de 2012, a gente finalizou esse primeiro projeto e aí pactuamos, então, o consultório na rua. A equipe iniciou com modalidade 1, com 4 profissionais, eram os 2 técnicos de enfermagem, o assistente social e o psicólogo. A nossa principal preocupação era como a gente iria capacitar esses profissionais, que, como a Mariângela já falou, os nossos profissionais não saem voltados para trabalhar com essa população em específico e com a saúde mental, que é a população principal dos moradores de rua. Então, a gente inicialmente pensou em capacitar a equipe a partir de cursos para abordagem com usuários de álcool e outras drogas. Eles fizeram cursos pontuais cursos que o próprio Estado forneceu, que o município também proporcionou a eles.
A gente tem uma equipe de vigilância epidemiológica distrital. Então, a gente fez algumas capacitações com esses profissionais da equipe e também, em alguns momentos, a equipe da vigilância epidemiológica desenvolveu algumas parcerias com o Centropop. Depois eu vou falar qual foi a parceria que a gente desenvolveu. Então, teve essa capacitação em relação às doenças infecto-contagiosas. A gente queria o apoio desses profissionais também para o apoio às equipes de saúde da família em relação ao DOTS, né? Para ajudá-los em relação a esses pacientes com tuberculose. Enfim, a gente teve essa preocupação em capacitá-los em relação a essas doenças infecto-contagiosas. Uma outra atividade que a gente fez também foi o levantamento com a rede de apoio à população em situação de rua. Então, a gente levantou todos os serviços que poderiam servir de apoio para essa equipe e para esses usuários, né, para essa população. A gente acabou, então, desenvolvendo parcerias com o Centro de Atenção Psicossocial, tanto CAPS ADILHA e Continente. A gente foi conhecer o serviço que eles oferecem e como eles trabalham e também pactuar quais seriam as atividades que eles poderiam desenvolver juntos, tanto com o consultório na rua e o do CAPS. A parceria do Centropop, o Centropop é o centro de referência a esses moradores, tem a equipe da abordagem de rua, ele fica próximo ao Centro de Saúde da Prainha. Na verdade, eu esqueci de falar, mas a nossa equipe do consultório na rua, ela está credenciada e atua junto ao Centro de Saúde da Prainha, que fica bem próximo ao centro de Florianópolis, onde concentra a maior população desses moradores. Então, foi proposital a essa equipe estar vinculada a esse centro de saúde. E do lado, a gente tem, então, da unidade, o Centropop. Eles acabam ofertando serviços para esses moradores, como alimentação, higiene pessoal. E então, essa parceria foi bem importante, foi uma das principais parcerias que a gente encontrou, porque a equipe conseguiu se vincular aos moradores através desse contato que eles tinham. Então, a gente fez um treinamento dessa equipe. O Centropop conta com o apoio de psicólogos, assistentes sociais. A gente foi até lá para fazer algumas orientações em relação a pacientes com tuberculose ou com outras doenças infecto-contagiosas. Eles foram parceiros em relação a isso. E aí, a gente desenvolveu outras parcerias também com organizações não governamentais, como o Arco-Íris. O município possui casas de apoio também em relação a essa rede. Nos domingos, o Centropop acaba não fornecendo, não trabalha, não abre, acaba não fornecendo essa alimentação aos moradores de rua. Então, no domingo, lá na catedral, eles realizam um almoço. Todo domingo esse almoço acontece e reúne uma grande quantidade desses moradores de rua. Então, foi um dos pontos e uma das participações que a equipe foi para identificar e fazer o levantamento, o mapeamento de quem seriam essas pessoas em situação de rua. Então, essa também foi uma parceria de atuação da equipe. Dentre algumas atividades que a gente realizou, foi a Semana de Combate à Tuberculose. Isso se deu no início eu acho que foi em março ou abril de 2013, a gente fez essa semana, a gente mobilizou tanto a equipe do Centropop, quanto a equipe do consultório na rua e o Centro de Saúde da Prainha. E lá eles desenvolveram uma campanha de sensibilização e fizemos as coletas de escarro
desses moradores para identificar se havia muitos com essa doença, ou se estavam bacilíferos, enfim. A gente acabou não detectando pacientes, né, usuários, moradores de rua, com tuberculose. Foi uma experiência bem legal, porque a gente conseguiu se aproximar desses moradores, exceto aqueles que a gente já sabia que já estavam sendo acompanhados pelas unidades, que a gente já sabia que tinha tuberculose, mas a gente não conseguiu identificar além daqueles que já era de conhecimento das equipes. Em abril teve a campanha de vacinação contra a influenza. A gente também, a equipe do consultório na rua foi ao Centro Prop e acabou vacinando, ficando uma semana dentro do Centro Prop. E como eles têm é muito variável, é muito dinâmico, então hoje tem um número de moradores, amanhã tem um número maior, então eles acabaram ficando durante uma semana para fazer a campanha de vacinação contra a influenza. Então, a proposta era trazer algumas dificuldades, alguns desafios e algumas fortalezas em relação à implantação do consultório na rua. Então, a gente, em reunião com a equipe, quando a gente foi refletir sobre as dificuldades que a gente encontrou com a implantação do consultório na rua no município de Florianópolis, dentre elas foi o perfil dos profissionais para desenvolver e trabalhar com esses moradores, né, com essas pessoas em situação de rua. Então, essa foi a principal dificuldade que a gente teve, mas assim, os profissionais que hoje atuam na equipe já passaram por essa capacitação e já conseguem desenvolver bem as suas atividades. Dentre os desafios é a inserção dos profissionais da atenção básica ao atendimento a essa população. O que eu quero dizer com essa frase? Que, na verdade, a equipe, as equipes como um todo da atenção primária, elas têm uma certa dificuldade em relação ao atendimento dessa população. Não é dificuldade, na verdade, eles acabam, quando eles procuram, quando essa população procura a unidade, eles são atendidos sem problema nenhum. O problema é fazer essa busca ativa desses usuários, desses pacientes. Como a Maria Ângela falou, desse desafio desses profissionais na atenção básica, de ter que buscar esses pacientes, uma das formas que a gente encontrou foi a educação permanente que a gente fez com esses profissionais, de discutir em reunião de equipe, em reunião de planejamento da unidade, sobre como seria ter os moradores de rua sendo atendidos não só na rua, mas trazer as suas demandas também para o centro de saúde. A gente fez algumas parcerias, não só com a rede de apoio, mas também com a própria equipe da atenção primária, de como seria o fluxo dentro da unidade, para eles também serem inseridos, não só serem inseridos no contexto como outro usuário do centro de saúde. Sempre respeitando, porque na verdade essas pessoas, elas têm um tempo diferente da gente, quando eles estão sobre o uso de álcool ou de droga, eles perdem um pouco a noção do tempo, então para eles tem que ser para agora, no meu tempo. Então, para a equipe, para a própria unidade receber isso, teve que ter uma sensibilização, da gente poder entender que eles estão num contexto diferente do que é o cotidiano das nossas unidades. E o outro desafio que a gente encontrou também são as parcerias com a rede de apoio intersetorial. Foi um desafio que a gente conseguiu superar, porque essas parcerias foram conquistadas, foram estabelecidas, mas a gente teve que fazer, porque como é novo, a gente não tem, essa é a parte da construção mesmo, de ter que buscar esses parceiros, conhecer a realidade e pactuar como a gente poderia e como pode
atuar juntos para essa população. Dentre as fortalezas que a gente pontuou foi a possibilidade da primeira abordagem da população sem ter contato com as instituições de saúde e a visibilidade do morador para a rede de atenção. O município de Florianópolis possui o prontuário eletrônico do paciente, então toda a rede está interligada através desse prontuário, né, do InfoSaúde, que a gente chama. Então, se esse morador nunca tinha não tinha passado por nenhum ponto da nossa rede de atenção e ele passou pelo consultório na rua, e o consultório na rua ele vai fazer a primeira abordagem, a segunda abordagem, e ele vai tentando conquistar o vínculo com esse paciente. Tudo isso estava sendo registrado no InfoSaúde. Com esse registro, a partir do momento que a gente consegue conquistar e ter esse vínculo, encaminhar esse morador para um CAPS, por exemplo, um CAPS AD álcool e droga, ou a gente consegue para que ele possa entrar e ser atendido numa unidade básica com pedido de exames e consultas normalmente entrando no fluxo, a equipe acaba recebendo esse paciente já sabendo do seu contexto. Um outro ponto de fortaleza que a gente percebeu foi a educação permanente, então, nas reuniões de planejamento da unidade local, que no caso é o Centro de Saúde da Prainha, e a facilidade de acesso às parcerias, tanto internas quanto externas à secretaria. Então, ela foi um desafio, porque ela precisou ser buscada, mas de contrapartida foi uma fortaleza, porque a gente teve essa facilidade de acesso, tanto às unidades da rede, internas mesmo da secretaria, quanto às unidades externas, quanto às ONGs, até mesmo o Centro Pop da Secretaria de Serviço Social. Bom, então era isso. Na verdade, a gente acabou pontuando os desafios, as fortalezas, as dificuldades e as ações que a gente desenvolveu durante a implantação, o início. A equipe hoje ela já conta com um profissional médico, com um enfermeiro. Antes a gente não tinha, já mudamos de modalidade de 1 para 3, desculpa. E continua, a gente já recebeu toda a parte de estrutura, o carro do consultório na rua chegou faz pouco tempo, e eles estão dando continuidade às suas atividades, e agora com uma nova perspectiva do carro, de poder ter uma maior mobilidade. Antes a gente não tinha, né? O contato, e agora eles vão ser referência para o município como um todo. Eles estavam mais centralizados onde era a concentração, no centro mesmo. Então era isso. Eu acho que é um pouco da nossa experiência em relação ao consultório na rua. Agradeço a oportunidade. Bom, como a gente só fez a gravação devido a problemas tecnológicos, a internet não colaborou com a gente vai deixar o nosso e-mail para que, se alguém tiver alguma pergunta, possa mandar o questionamento via e-mail. Então, o meu e-mail é dscentro.pmf, de Prefeitura Municipal de Florianópolis, @gmail.com. E o e-mail da Mariângela, na Gerência de Coordenação da Atenção Básica. O endereço é geabss, @saude.sc.gov.br.